E eu, Will aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o Legado Bourne, lançado em 2012, que tem o Tony Gilroy como o seu diretor, e tem o Jeremy Renner como o ator principal, sim, o próprio o Gavião Arqueiro. E, bom, o Tony Gilroy talvez você conheça atualmente pelo Endor, que ele é o criador da série, mas agora a gente vai falar, né, do Legado Bourne. E você imagina em que período que se passa o Legado Bourne? Tipo assim, se você pensar na linha do tempo, que pedaço da linha do tempo ele se passa? Ele se passa durante, durante Supremacia Bourne e o Ultimato Bourne. Por quê? Não faço a menor ideia. E pra piorar, eu acho que eles não disfarçam nesse filme tão bem assim a tecnologia. Dá pra ver que passou muitos anos entre uma coisa e outra. Então é uma coisa peculiar. Eu acho estranha a ideia de chamar um filme de legado e o filme acontecer meio que concomitante, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Assim, enquanto tá acontecendo o Ultimato Bourne e uma parte do Supremacia Bourne por consequência, tá acontecendo esse filme. É claro que, que se eu não me engano, esse filme acaba antes de acabar o Ultimato Bourne, né? Mas ainda assim se passa no mesmo momento, né? Ao mesmo tempo. E tá, qual que é a parada desse filme? E aí, lembra que eu falei em outro vídeo, né, sobre no Supremacia Bourne, se eu não me engane, sobre o fato de ter retcons, né? Como o mote dessa saga Bourne é que tem a conspiração, é basicamente que é o governo criando super soldados, aqui novamente é a mesma coisa. Só que aí o Edward Norton, que é o Eric Byer, ele decide que vai matar todos os super soldados, vai eliminar todos os super soldados que estão sendo, digamos assim, que talvez possam acabar como o próprio Bourne, né? Ou que o Bourne possa querer revelar alguma coisa sobre eles. O que é absurdo e é ridículo, assim, porque desde o primeiro filme já acontecia isso, mas aqui continua acontecendo. O quanto a inteligência desses filmes geralmente é bem besta, porque é óbvio que não tem nenhuma razão para eles pensarem por essa linha de pensamento. E mesmo que eles pensassem por essa linha de pensamento, tipo, no máximo seria um rebuliço midiático e não algo que impedir eles de fazer o que eles fazem. Então é um negócio muito estranho, né, da forma exagerada como eles agem com cada uma dessas coisas. Não é como se tivesse uma conspiração muito específica. Como eu falei antes nos outros vídeos também, é muito difícil entender o que essas exposições criariam de efeito no mundo. Porque aparentemente não cria nenhum em nenhum desses filmes, então, bom, é isso aí. E o que acontece, né? O Aaron, que quase parece Arrow, né? Mas é Aaron. O Aaron Cross, vou chamar ele de Cross pra ser mais fácil. Que é o Jeremy Renner, né? Que é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro, ele é um desses super soldados. E o filme começa com a gente pensando que é o Jason Bourne, né? A gente vê aquela cena em que o Jason Bourne tá flutuando assim na água, né? E aqui é repetido de novo, só que no caso é o Jeremy Renner ali, é o Aaron. E o Arrow tá ali num teste ali no Alasca, ali fazendo coisas de sobrevivência, né? Um teste de super soldado que provavelmente eles devem fazer periodicamente, pelo que dá para entender. E ao final desse teste, ele chega lá numa cabana, ele encontra outro super soldado lá. Os dois conversam um pouco e daí chega o ataque ali do Edward Norton para acabar com os super soldados, né? Nisso, essa geração de super soldados dele, que é esse legado é no sentido de que estariam aperfeiçoando eles cada vez mais. Mas o super soldado do Ultimato Bourne e esses aqui não tem nada a ver. E teoricamente eles se passam ao mesmo tempo. Então é meio esquisito. Mas tudo bem. Então ele toma uns comprimidos para manter, digamos assim, as paradas dele de super soldado. Aqui a parada da cirurgia ela é substituída por um vírus, ou eles fazem as duas coisas. Não fica muito claro qual é esse processo. E é uma das coisas que é bem incômoda aí nessa saga toda, não fica muito claro esse processo. E aí ele começa a fugir por aí junto com a doutora, que é interpretada pela Rachel Weisz, né? E eles começam a fugir por aí, tentar descobrir o que está acontecendo e etc. Mesma coisa dos outros Bourne nesse sentido. E agora a gente vai falar um pouco da direção. E esse filme é muito melhor do que ele tem qualquer direito de ser, porque assim, ele é um spin-off do Jason Bourne. Eu acho ele melhor em muitos aspectos, porque do Jason, tudo bem, né? O original não tem como, porque o original é bom demais. Mas eu gosto mais dele do que do Supremacia Bourne, do Ultimato Bourne, porque você consegue ver mais claramente a ação, você tem uma direção que eu considero sinceramente mais sofisticada, assim,
e com muita... Eu sempre gostei muito de filmes que dão atenção a partículas e a pequenos detalhezinhos, assim, que não é só, é claro, resolução moderna ajuda, né, à medida que a resolução vai melhorando, só que é legal isso é feito aqui, principalmente na primeira parte do filme, né, depois já começa a virar filme de ação e tal. Só que assim, filme de ação naquelas, né? O filme ele é mais longo do que a média de filmes do tipo. E não tem tanta ação assim quanto você imaginaria que poderia ter. Mas ainda assim, o que tem ele é bem satisfatório, assim. É claro que a busca aqui é uma busca muito mais individual, né, do que as do Jason Bourne. É claro, o Jason Bourne também tem essa questão individual, mas ele não tem nenhuma motivação no Supremacia Bourne. Ele quer se vingar, mas no Ultimato ele não tem nenhuma motivação que eu considere muito interessante. Aqui, pelo menos, o Arrow quer sobreviver, e essa é a pira dele, ele tá fazendo de tudo pra sobreviver, e é só isso mesmo. E a própria doutora ali, né, a doutora Marta, ela também tá ali pra sobreviver. Eu tenho que ficar lendo esses nomes, porque eu sou péssimo com nomes. E esse é o mote dos dois. Agora, o que isso representa pra franquia toda? Primeira coisa, o retcon, porque tem basicamente infinitos super soldados, porque toda hora tá aparecendo uma nova leva de super soldados. E, por outro lado, não quer dizer nada, porque acabou sendo descontinuado, era pra ser, digamos assim, uma série spin-off e acabou não acontecendo, provavelmente por falta de audiência, alguma coisa assim. Então, assim, tem uma filmografia que ela é muito elegante e muito bonita. Tem um desenvolvimento de personagem que é interessante, porque o Arrow, ele é diferente do Jason. Ele funciona sozinho, ele funciona em grupo, ele funciona com mais alguém, no caso a Marta. Os dois funcionam funcionam dos dois jeitos. Porque ele é um cara divertido, ele brinca, ele ironiza a situação dele, ao mesmo tempo, quando tem que levar a sério, ele leva a sério. Então é interessante. Ele pegou bastante, e eu imagino que sim, ele pegou bastante do próprio Gavião Arqueiro para trazer aqui. Então é uma coisa notável e não posso deixar de elogiar isso, né? Então ele é um personagem por si só mais divertido do que o Jason, principalmente no Ultimato Bourne, que, como eu falei, ele tem pouco propósito pessoal, na minha opinião sincera. Então, tudo bem. Então a gente tem aí um desenvolvimento interessante nesse sentido, só que ele não se desenvolve internamente. As coisas que vão acontecendo, mas ele não tem, digamos assim, uma reviravolta moral, nada assim. A Marta, sim, a Marta tem o próprio arco dela, em que ela descobre, que ela pensa, né, entre a moral da ciência, né, até onde a ciência deveria ir, e onde ela vai de fato, e o que eles deveriam fazer, etc. Então ela tem um pouco mais de arco, né, de história, já o próprio Arrow tá ali mais pela sobrevivência. Então a gente tem uma filmografia muito interessante, cenas de ação bem construídas, né, e principalmente personagens interessantes para se acompanhar por esse tempo, personagens divertidos, em situações divertidos, que eu falo assim, são personagens que você se prende a eles e você acompanha o filme todo sem parecer que o filme está se arrastando nem nada assim, apesar do filme ser maior do que os outros. Então, como eu disse antes, o legado Bourne, ele não tem nenhum direito de ser tão bom quanto ele é. E dito tudo isso, a nota de O Legado Bourne é 8 de 10. Então pois é, eu realmente acredito muito na qualidade de O Legado Bourne. E acredito que é um filme que vale muito a pena aí, se você gosta de filmes de espiões e tal, conspirações, etc. É lógico que você vai aproveitar mais O Legado Bourne se você tiver visto, né, os outros três da saga Bourne. Só que ele sozinho já funciona razoavelmente. Eu tenho a impressão de que ele era para ser um filme separado. Mas, impressão, não tenho certeza absoluta disso, nem nada assim. Mas provavelmente eles pensaram, não, mas tem a marca, né? A marca Bourne pode vender, né? Então eles colocam ali Bourne e tal, mostram fotos ali no caso do Matt Damon, né? Que ele não queria mais fazer aquela altura, mas depois ele volta pro próximo, que é de 2016, que estranhamente se chama só Jason Bourne, sendo o quinto filme e último da franquia até o momento. E a sexta produção da franquia, né? Porque também tem a minissérie antiga. Então é isso aí. Se gostou do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, dê um like, se inscreva, aperta no botão do sininho para ter mais notificações. Lembrando que eu tenho esse recado no final, né? As coisas estão bem complicadas aqui, bem difíceis. Então, aqui nos links na descrição tem o link para o financiamento coletivo, tem os links para os canais de jogos. Estou tentando me esforçar ao máximo para produzir o máximo possível para resolver várias questões. Então, se puderem ajudar, é isso aí. Então, valeu e até mais.